Para compor aqui a primeira fila, a coordenadora da Escola de Pós-Graduação, professora Maria Paulina Gomes. O coordenador do curso de jornalismo, a coordenadora do curso de jornalismo, professora Ivana Gouveia. O coordenador de Publicidade e Propaganda, professor Romualdo Aires. O coordenador do curso de Administração e do Centro de Educação Tecnológica, professor Alexandre César Mota. O coordenador do curso de Turismo, professor Marcelo Tesseroli. E o coordenador do curso de Cinema, professor José Augusto Neto. Neste momento, convidamos para compor a mesa solene as seguintes autoridades: o coordenador do Núcleo de Prática Jurídica, advogado Luiz Gonzaga Pinto da Gama, professor Marcelo Turra. O coordenador do curso de Direito, o professor Daniel Machado Gomes. O diretor-geral das Faculdades Integradas L. Alonso, o professor Paulo Alonso. A vice-presidente da Organização L. Alonso de Educação e Cultura, professora Andréia Cristina Alonso Costa. E o excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Souza Agra Belmonte, do Tribunal Superior do Trabalho. Pedimos a todos os presentes que, neste momento, fiquem de pé para a execução do Hino Nacional do Brasil.
Gostaríamos de registrar mensagens de parabenização do ministro Douglas Alencar Rodrigues e também registrar a presença do ex-senador da República e ex-ministro da Justiça, senhor Bernardo Cabral. A presença também dos juízes Roberta Fermi, Fábio Gomes, Marcelo Segal, Ricardo Miguel e da advogada Rita Cortes. Agradeço também a participação neste auditório de professores, convidados, alunos e demais autoridades presentes. Convidamos, neste momento, o diretor-geral das Faculdades Integradas Hélio Alonso, doutor Paulo César Martinez e Alonso, para, em nome do corpo docente, discente e técnico-administrativo da instituição, saudar Sua Excelência, o senhor ministro Alexandre de Souza Agra Belmonte, do Tribunal Superior do Trabalho. Na sequência, será feita a outorga do título de professor visitante ao excelentíssimo senhor ministro. Boa noite a todos. Eu gostaria de, em primeiro lugar, permitindo a permissão do nosso homenageado, prestar uma justa homenagem ao nosso ex-senador Bernardo Cabral, ex-ministro da Justiça, que certamente, se estivesse no nosso Congresso Nacional hoje, o Congresso seria diferente, porque o senhor sempre fez a diferença no Brasil. Ao agradecer a presença dos senhores e das senhoras, gostaria preliminarmente de registrar algumas datas que são muito caras para a nossa faculdade. Neste ano de 2017, as Faculdades Integradas Hélio Alonso comemoram 45 anos de fundação, além de festejar os 10 anos da inauguração do curso de Direito, bem como 7 anos da instalação do Núcleo de Prática Jurídica, advogado Luiz Gonzaga Pinto da Gama. E para justamente celebrarmos 3 importantes marcos da nossa instituição, convidamos o ministro Alexandre de Souza Agra Belmonte, do Tribunal Superior do Trabalho, para hoje estar aqui neste auditório, batizado de Barbosa Lima Sobrinho. Dentro de instantes, nosso convidado será, pelo Conselho Superior da nossa instituição, homenageado e, em seguida, ministrará a sua palestra. Alexandre de Souza Agra Belmonte é carioca, graduou-se em Direito em 1981, mesmo ano em que iniciou sua carreira de advogado nas áreas civil e trabalhista. 6 anos mais tarde, começou sua atividade docente, ministrando aulas de Direito Civil e Direito do Trabalho na Universidade Santa Úrsula. Ingressou na Magistratura do Trabalho em abril de 1993, como juiz do trabalho substituto do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, após aprovação como primeiro colocado naquele concurso. Já em 1994, foi promovido a juiz titular. Em 1999, foi convocado para atuar no 2º grau da jurisdição do TRT, Primeira Região. E, em março de 2004, foi promovido por merecimento desembargador federal do Trabalho. Tomou posse como ministro do Tribunal Superior do Trabalho em 16 de julho de 2012. Atualmente, o ministro Agra Belmonte integra a 3ª turma, órgão especial do TST, e participou da comissão que elaborou a instrução normativa editada em março de 2016, que objetivou compatibilizar o novo Código de Processo Civil ao processo de trabalho. Integrou ainda a delegação brasileira como observador na Conferência Internacional de Trabalho da OIT em Genebra, na Suíça, em 2013. No Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, compôs a 6ª turma e, sucessivamente, a seção de dissídios coletivos e a seção de dissídios individuais, além de ter desempenhado funções como membro titular
da Comissão de Jurisprudência nos biênios de 2009 e 11 e 2011 a 12. Foi membro da Comissão de Regimento Interno, de comissões examinadoras de provas de concurso público para juiz do TRT e gestor regional do TRT junto ao Tribunal Superior do Trabalho na campanha nacional de prevenção de acidentes do trabalho e, nessa condição, coordenou em 2012, por designação da presidência do Tribunal Superior do Trabalho, o ato público de prevenção de acidentes do trabalho realizado no estádio do Maracanã, evento que reuniu 4.000 trabalhadores no estádio, além de sindicatos e órgãos do poder público. O ministro Belmonte também presidiu a comissão temporária instituída com vistas a preparar o TRT, Primeira Região, com as demandas extraordinárias relacionadas aos preparativos para a Copa das Confederações, FIFA 2013, Copa do Mundo FIFA 2014 e Olimpíadas 2016. O nosso homenageado não é apenas um magistrado, ele é um professor, doutor em Justiça e Sociedade, mestre em Direito das Relações Sociais e especialista em Direito Privado aprofundado. Na área acadêmica, Belmonte emprestou seu brilho e talento no período em que atuei como reitor do Centro Universitário da cidade, na coordenação geral da instituição e da Escola de Direito, que chegou a reunir, sob o comando do professor Alexandre, 11.000 alunos do curso de Direito, que estavam espalhados em 12 campi da universidade e que iam da Lagoa, passando por Meia, Madureira, Santa Cruz e Bangu. E isso tudo no período de 1998 a 2007. Lá, o promovi, por merecimento, a professor titular de Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho. Nessa ocasião, Alexandre liderou a reformulação do projeto pedagógico do curso de Direito, merecendo elogios das comissões de avaliadores do Ministério da Educação, que pela universidade passaram em algumas oportunidades. Era um projeto inovador, flexível e que visava sempre atender não somente o ensino que precisava ser passado aos alunos, mas como estudando a realidade do país em nome das ciências jurídicas. Aliás, vale igualmente lembrar que em 4 anos consecutivos e sob a sua direção, o curso de Direito conquistou os maiores índices de aprovação no exame da Ordem dos Advogados do Brasil, no estado do Rio de Janeiro. E nós estamos falando de um curso que teve 11.000 alunos matriculados. Eu me lembro perfeitamente, o Alexandre deve se lembrar, que quando fomos recredenciar a universidade, os conselheiros Efrem Aguiar Maranhão, reitor da Universidade Federal de Pernambuco, e Roberto Cláudio Bezerra, da Universidade Federal do Ceará, ficaram impressionados como, com 11.000 alunos, a universidade poderia conquistar 4 vezes consecutivas os maiores índices de aprovação do Exame de Ordem dos Advogados do Brasil. E no Teatro da Cidade, Alexandre foi bombardeado com as perguntas, querendo sempre os conselheiros saberem como ele conseguia que um aluno de Ipanema ou da Lagoa fosse aprovado como o de Bangu e de Santa Cruz e com a mesma nota. E isso é mérito dele e eu agradeço. Alexandre Belmonte foi professor auxiliar de Direito Civil e professor adjunto de Direito do Trabalho na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, de 2012 a 2013, tendo integrado de 2006 a 2016, como professor titular, o programa de pós-graduação estrito sensu da Unipac, mais especificamente nas disciplinas de Direitos Fundamentais e Relações do Trabalho, 2006 a 2007, e de Efetividade dos Direitos Sociais, 2011 a 2012, ambos do curso de mestrado. Atualmente, é professor do IESB, em Brasília, cuja reitora, professora Eda Coutinho Barbosa Machado de Souza, minha amiga de longa data, é uma educadora com visão larga, uma empreendedora e com quem muito aprendi sobre avaliação institucional, por ela ter coordenado o Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras, o PAIUB, do Ministério da Educação. E ela também concluiu seu doutorado em avaliação na Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Depois de registrar
aspectos importantes sobre a trajetória do nosso homenageado, vou me dirigir, com a permissão desta seleta plateia, ao meu amigo Alexandre. A vida é assim, nos afasta, nos aproxima, mas estamos juntos. Isso que é importante. Estudamos no Colégio de São Bento. Moramos durante alguns bons anos na Tijuca, não é, Cláudia e Cristina? Migramos para a Zona Sul, cada um em seu bairro. Após os respectivos casamentos, e as nossas mulheres estão aqui, fomos morar em Ipanema. E apenas a Praça Nossa Senhora da Paz nos separava. Agora, a partir de 2015, moramos na mesma rua. Não é bacana? Eu acho. Mas muito antes disso, nos reencontramos lá no Centro Universitário, que na ocasião chegou a ser o maior centro universitário do Brasil e a 7ª maior instituição brasileira de educação superior. Quando ele, professor, me procurou lá na reitoria e me ofertou, com dedicatória, é claro, um dos vários livros que escreveu sobre o direito do trabalho. E lá se vão anos de convivência e de amizades. E com essa convivência, uma bela coincidência. Nossas mulheres, Cláudia e Cristina, aqui presentes, que haviam estudado no mesmo estabelecimento educacional no Colégio Santa Úrsula, acabam se reencontrando pelas nossas vidas. E essa amizade já nos levou a grandes viagens e algumas belas e inesquecíveis aventuras por países vários, mas jamais nos esquecemos de Praga, na República Tcheca, quando tudo aconteceu conosco. E, por essa razão, quando saímos, nós costumamos nos lembrar praguês, Passaporte, Ponte Carlos, e por aí vai. Mas Paris, Londres, Frankfurt, entre outras, nós estivemos juntos. E sempre num clima de absoluta cordialidade, amizade, e rememoramos isso tudo quando saímos para jantar. Que delícia, não? Tempos bons, emoções, como diria Roberto Carlos. Em 2004, recebi um convite honroso de Cristina, mulher do Alexandre, para saudá-lo representando seus amigos em sua posse como desembargador federal do trabalho. Na realidade, foram 2 saudações, não é, Salaberry? A minha e da nossa desembargadora, Maria de Lourdes Salaberry, que mais tarde se tornaria presidente do Tribunal Regional do Trabalho, primeira região, e que deixou seu nome registrado na presidência do nosso TRT pela competência e brilhantismo. Carioca, filho de advogado, casado com a advogada Cristina, pai de 4 filhos, Pedro Capanema, aqui presentes, Pedro Ivo, os 2 advogados, João Gabriel, administrador e músico, assim como Pedro Capanema, e Daniel, cadê você? Opa! E Daniel, ator de televisão, teatro e de cinema, além de roteirista e diretor, e está com a peça Bond, espetacular, segundo o pai e a mãe, eu ainda não assisti. Este botafoguense, um irmão, amigo, camarada, merece todas as minhas homenagens, não somente pelo magistrado, mas pelo homem que é amigo, fraterno, honesto, cordial e reúne todas as qualidades que eu gostaria de ter se tivesse tido um filho homem, mas tem 2 mulheres. E todas essas minhas homenagens a você, Alexandre, são extraídas do meu coração e elas encerram verdades. Meus senhores e minhas senhoras, a trajetória de vida e profissional, seja como advogado, professor, escritor ou magistrado, do Alexandre Belmonte, é verdadeiramente exemplar. E não é sem razão que convidamos Vossa Excelência agora, e não mais o Alex, ministro Agra Belmonte, para estar hoje aqui conosco e proferir a palestra sobre reforma trabalhista e, ao mesmo tempo, outorgar a Vossa Excelência o título de professor visitante das Faculdades Integradas Hélio Alonso. Necessário sublinhar, ministro Alexandre, meu amigo Alexandre, que nesses 45 anos de fundação, ministro Bernardo Cabral, esta é a primeira vez que a faixa concede tal honraria. A Organização Hélio Alonso de Educação e Cultura, aqui representada por sua vice-presidente administrativa, professora Andréa Cristina Alonso Costa, a direção-geral da faixa, seus dirigentes, professores do curso de Direito, a maioria aqui, todos eles estão presentes, praticamente, alunos e funcionários, desejam, com essa manifestação,
expressar e reconhecer o valor do vosso trabalho, sempre dedicado e atento, na defesa permanente das causas sociais e trabalhistas brasileiras. Neste momento, e representando o Conselho Superior das Faculdades Integradas Hélio Alonso, honrado, passo às mãos de Vossa Excelência esse mais do que merecido título. Parabéns e muito obrigado pela presença. Diretor-geral das Faculdades Integradas Hélio Alonso, Paulo César Martins de Alonso, de acordo com as disposições regimentais, resolve outorgar o título de professor visitante das Faculdades Integradas Hélio Alonso ao excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Souza Agra Belmonte, do Tribunal Superior do Trabalho. Rio de Janeiro, 21 de agosto de 2017. Honrados, neste momento, passamos a palavra à Sua Excelência, o senhor ministro Alexandre de Souza Agra Belmonte, para fazer o seu agradecimento e, na sequência, proferir a palestra A Reforma Trabalhista no Brasil. Eu sou chorão, mas estou resistindo. Eu não esperava que o professor Paulo Alonso me fizesse essa acolhida que eu tive aqui hoje. Conheci o professor Paulo Alonso por acaso. Depois de algum tempo que eu ingressei na magistratura, resolvi, porque eu trabalhava no interior como magistrado, juiz substituto, que eu fiz por quase um ano, e achei que era incompatível continuar dando aula, porque comecei a me atrasar, eu tinha que sair de São João de Meriti para poder dar aula, etc. E pedi, então, na época, eu era professor da Santa Úrsula, e eu, da Santa Úrsula de então, que agora a Santa Úrsula ela está sob nova administração, é um novo curso. Estou falando da Santa Úrsula do tempo da Madre Maron, da Santa Úrsula do tempo que Cristina e Cláudia lá estudavam. E eu, então, pedi que meu contrato ficasse suspenso, e ficou suspenso por 4 anos. Eu, durante 4 anos, a não ser em curso preparatório para a magistratura, que eu dei algumas aulas, eu fiquei sem dar aula. Até que me surgiu um convite para dar aula num centro universitário, que ainda não era centro universitário, ainda era faculdade, que iniciava com um curso de Direito, curso que, inclusive, tinha inglês e francês no currículo. Integral. Na Lagoa. E eu comecei, acho que peguei uma turma em andamento, ainda não tinha a primeira turma formada, e me encantei realmente com aquele curso maravilhoso, e me foi dito então que eu seria professor titular do curso. O curso, na época, era comandado pelo diretor, o saudoso Silvio Miranda Valverde. E professor Silvio, lá depois dessa turma que se formou,
professor Silvio faleceu e a promessa de que eu seria titular, cadê? E eu, então, indignado, chateado, porque o sucessor dele também não cumpriu a promessa, pedi, então, uma audiência com o reitor, na época, e aí chegou lá o professor Paulo Alonso. E não nos lembrávamos, né, que tínhamos estudado juntos no Colégio São Bento. E aí falei do problema ao professor Paulo Alonso, dei um livro para ele, falei o que tinha acontecido quando eu ingressei na instituição, etc. E o professor Paulo Alonso, na hora, me promoveu. E eu achei aquilo assim. Ele olhou minha documentação, etc., e na hora me promoveu. Uma semana depois, o professor Paulo Alonso me chama e... Olha, eu recebi aqui uma comissão de alunos. Olha, eu dava aula lá na instituição, já devia ter uns 2 anos, dava aula de direito de trabalho, processo de trabalho. E o professor Paulo Alonso me chama, olha, eu recebi uma comissão de alunos aqui querendo que o senhor dê aula de direito civil. Me disseram que o senhor é ótimo em direito civil, não sei aonde que viram isso. E isso, eu queria que o senhor desse aula de direito civil. Realmente, eu dou aula, hoje em dia, em Brasília, de direito civil. Já fui professor da Unirio de Direito Civil. Não sei como descobriram, mas descobriram, foram pedir ao professor Paulo Alonso. Esse é o professor Paulo Alonso, essa pessoa simples, mas sempre disposta a dar a mão a todos, a ajudar, e ajuda mesmo. E uma pessoa que tem um brilho pessoal. A gente olha para o professor Paulo Alonso e a gente sempre espera realmente uma realização. Tem pessoas que são assim. A gente olha para o senador Bernardo Cabral, a gente sabe que é uma pessoa que realiza, uma pessoa que faz, uma pessoa que tem carisma, né? É a mesma coisa o professor Paulo Alonso. A gente olha para ele e a gente vê realmente o carisma. E aí retomamos a nossa amizade que se desenvolveu. E talvez seja por conta disso que eu esteja aqui hoje, e não por qualquer mérito que eu possa ter. Cumprimento o professor Dr. Paulo César Martins e Alonso, a coordenadora da Escola de Pós-Graduação, professora Maria Paulina Gomes, a coordenadora do curso de jornalismo, professora Ivana Gouveia, o coordenador do curso de Publicidade e Propaganda, professor Romualdo Alves, o coordenador do curso de Administração e do Centro de Educação Tecnológica, professor Alexandre Mota, o coordenador do curso de Turismo, professor Marcelo Tesseroli, coordenador do curso de Cinema, professor José Augusto Neto, também todos os componentes da mesa, professora Andréia Cristina Alonso Costa, professor Marcelo Turra, professor Daniel Machado Gomes, todos, a professora André, vice-presidente da organização L. Alonso de Educação e Cultura, professor Marcelo, coordenador do Núcleo de Prática Jurídica, que hoje eu tive o prazer e a emoção de encerrar uma placa com meu nome, e o professor Daniel Machado Gomes, coordenador do curso de Direito. Neste dia em que as faculdades integradas L. Alonso completam 45 anos de fundação, 10 anos do curso de Direito, 7 anos do Núcleo de Prática Jurídica, neste auditório tão simbólico, Barbosa Sobrinho, na presença do não ex-senador, senador eterno, e não apenas senador, como também relator da Constituinte, Bernardo Cabral. A Constituição que nós temos hoje, ela é devida às mãos desse homem. Foi com essas mãos que aí estão que nós temos a nossa Constituição, tão bem chamada por Ulisses Guimarães de Constituição cidadã. E também cumprimento a minha esposa, meus filhos, todos os meus amigos aqui presentes, a minha amiga Cláudia Alonso, a minha querida prima Lourdes Salaberry, Fernando Clementino, enfim,
Esse problema de nominar é chato, que a gente vai, esquece de um, não vê. Diogo, lá atrás, Fábio Gomes, Ricardo, Miguel. O Ricardo Miguel é aquele que só tem nome próprio, né, no nome. É Ricardo George Miguel, não sobrou nenhum sobrenome. Aliás, Ricardo Afonso George Miguel, não sobrou nada, né? Gilda, Roberta Fermi, enfim, pessoas do tempo que eu trabalhava na universidade e que eu agora revejo, né? Todos certamente mais novos do que eu. Professor Paulo Alonso, eu agradeço imensamente as palavras. Pena que aqueles projetos, né, ficaram, de certa forma, no meio do caminho, mas a vida é assim. A vida é daquelas que apresenta a gente situações em que nós devemos olhar para frente e pensar naquilo que nós realizamos, né? Porque o que nós realizamos é o que fica e por conta do que nós realizamos é que todo mundo está aqui hoje. Não seria de forma diferente. Por conta do que nós realizamos é que as pessoas nos acompanham, né, Ana? Daquele tempo até hoje. E me cabe falar sobre a reforma trabalhista, os danos à reforma trabalhista, a fim de não cansá-los, né? Afinal de contas, vocês vieram aqui para ouvir alguma coisa. Eu só não sei se eu tenho boas notícias. Se as notícias a respeito da reforma são alvissareiras. Mas pode ser que elas despertem interesse ou não e que nós possamos, quem sabe, fazer desse limão uma limonada e reconstruir o Brasil ou construir aquilo que a gente tem como ideia de um país. O desemprego crescente, que agora atinge 14 milhões de trabalhadores, há controvérsias, né? Uns falam em 13 milhões e meio, outros falam em 14, mas se nós incluirmos a economia informal, nós vamos chegar a 30 milhões de brasileiros. Então, esse desemprego que atinge esse número absurdo de pessoas demandou do parlamento uma resposta. E a resposta apresentada foi o projeto de reforma trabalhista, que resultou primeiro na Lei 13.429, de 31/3 de 2017, e, em seguida, pouco tempo depois, na Lei 13.467, de 2017. A primeira delas trata da prestação de serviços a terceiros, na chamada terceirização, e também uma reformulação do trabalho em tempo parcial. A outra trata de várias coisas, inclusive da ampliação da terceirização que havia sido aprovada 3 meses antes. A primeira lei, a 13.429, já está em vigor, e a segunda terá início de vigência 120 dias após a publicação em 31 de março. O projeto original da Câmara dos Deputados continha apenas 7 artigos. Eu fui à Câmara, me chamaram uma audiência pública a fim de me manifestar a respeito de um tema em relação ao qual pediram algumas palavras minhas. Esse projeto original, ele envolvia trabalho em tempo parcial, prestação de serviços a terceiros e representação de trabalhadores nas empresas. Todas as audiências públicas realizadas versaram sobre esses 7 artigos durante 3 meses de tramitação do projeto na Câmara dos Deputados. Surpreendentemente, no dia em que foi aprovada na Câmara de Constituição e Justiça, eu estava lá, em plenário, o projeto que se transformou naquela primeira lei, na 13.429 de 2017, versando sobre trabalho em tempo parcial e prestação de serviços a terceiros, a representação de trabalhadores da empresa ficou de fora. Foi apresentado um substitutivo ao projeto original, com mais de 100 artigos, que em 3 dias obteve aprovação na Câmara dos Deputados e dali seguiu, então, para o Senado Federal, indo finalmente à sanção presidencial em 13/7 de 2017.
Então, os debates ficaram restritos a 7 artigos. As audiências públicas foram sobre esses 7 artigos. 3 dias, e aí aparece, no dia da aprovação, um substitutivo com 117 artigos, que decomposto dá mais ou menos 200 dispositivos, que teve aprovação em 3 dias. Quanto ao Senado, quando esse projeto lá chegou, e a função do Senado é legislar como casa revisora, para que o projeto não voltasse à Câmara, delegou ao presidente da República uma tarefa que era sua, ao aprovar, sem qualquer emenda, o projeto, mas confessando que precisava de modificações, sob a promessa de que os excessos seriam corrigidos por medida provisória. Aguardamos essa medida provisória. Enfim, a reforma trabalhista não foi efetivamente discutida nem com a sociedade, nem com os trabalhadores e nem com os sindicatos. Ela é fruto da vontade empresarial que atualmente domina a composição do Congresso Nacional, a atual composição. Como resultado, ainda que as matérias ali contidas devessem mesmo ser reguladas, a lei trabalhista precisava de reformas, sim, houve excesso, como houve redução de direitos sem salvaguardas compensatórias e também, eu verifico no projeto, salvo engano, inconstitucionalidade. Tudo isso é fruto do afogadilho, da falta de adequada discussão e da omissão do Senado. Tivesse uma tramitação normal, nós teríamos um outro tipo de resultado. Pena, porque em vez de atacado, se a reforma tivesse tido uma normal tramitação com debates e participação efetiva dos atores da sociedade, poderia chegar a um resultado digno de aplauso. Chama atenção para o fato de que o Código Civil tramitou durante mais de 20 anos. O novo CPC, mais de 5. O Código Comercial, que está em tramitação, já está há mais de 5. Na prática, a reforma trabalhista foi decidida em 3 meses e 3 dias. Se o interesse era minimizar o desemprego e regular novas formas de trabalho, e acho que isso precisa ser feito sim, bastaria uma lei específica sobre o assunto. Vamos tratar do trabalho intermitente, vamos tratar da terceirização, vamos tratar do trabalho em tempo parcial, vamos tratar do teletrabalho e do que mais for. Uma lei específica resolve esse tipo de assunto, como várias leis específicas, inclusive de motoristas profissionais, foram editadas ao longo dos anos. Por exemplo, a de motoristas profissionais saiu uma em 2012, não atendeu, saiu uma outra em 2015. Poderia ser feita a mesma coisa, mas não. A nova lei concentra as alterações, então, em exatamente 117 artigos da CLT, num total de mais de 200 dispositivos modificados, abrangendo o direito material do trabalho e o direito processual do trabalho. O senador Bernardo Cabral conheceu, como eu, o ministro falecido Arnaldo Sequinde. Eu duvido que essa reforma tivesse saído com o ministro vivo. No embalo, a nova lei altera dispositivos da lei que tinha sido aprovada 3 meses antes, né? Visando ampliar totalmente a possibilidade de terceirizar e quarteirizar. Vou poupá-los de falar, mas essas aqui são as modificações no direito material do trabalho, né? Aí temos assim, ó, grupo econômico, contagem de tempo de serviço em caso de acidente de trabalho, sucessão trabalhista, regras de prescrição. Então, está tópico a tópico aqui. Isso aqui tudo do direito material. E tudo isso aqui do direito processual. Evidentemente, as normas processuais, elas não dizem respeito ao desemprego. Algumas são destinadas a limitar e responsabilizar o trabalhador para inibir o acesso dele à justiça. Outras, a inibir a atuação da Justiça do Trabalho nos acordos e convenções coletivas de trabalho. E outras, finalmente, a dar segurança ao empresário. Quanto às normas de direito material introduzidas ou alteradas, excluídas as que foram aprovadas sob a justificativa de aumentar a oferta de emprego, elas próprias e as demais aprovadas são, em sua maioria, redutivas de direitos. A redução de direitos atenta, evidentemente, contra o patamar civilizatório das conquistas trabalhistas históricas.
o artigo 7º da Constituição, o artigo 8º da Constituição, o artigo 9º da Constituição, o 10 e o 11, o artigo 170 e outros mais, que saíram das mãos do senador Bernardo Cabral, eles estabelecem um patamar mínimo. Inclusive, reconhece no artigo 7º caput outros direitos que podem ser reconhecidos para a melhoria das condições de trabalho. O que nós estamos falando aqui é da piora das condições de trabalho, não da melhoria. Ou seja, atenta contra o artigo 7º da Constituição e ainda fragiliza o Brasil no mercado internacional. É até possível reduzir direitos, sim. Não é impossível, não. E, às vezes, eles devem ser reduzidos mesmo. Às vezes, devem ser reduzidos em situações de emergência, quando acontece com a diminuição dos salários em 25%, com diminuição correspondente da carga de trabalho. É possível. Região Serrana, por exemplo, foi afetada por problemas, há coisa de mais ou menos 4 anos atrás, em que vários negócios tiveram que deixar de funcionar, por conta das enchentes e do mal que ali foi causado. É possível reduzir salário, é possível se pensar em acordo de pagamento para extinção de empresa ou coisa parecida, tudo é possível em situação de emergência. Também é possível fazer o que fez a Lei 11.101 de 2005, que é a lei de quebra, a lei de falências e recuperação judicial. Até essa lei, nós tínhamos a concordata e a falência reguladas de outra forma. Naquele tempo, o empregado tinha direito a tudo. Então, se o empregador falisse, o empregado tinha direito a receber tudo, só que não recebia nada. Ele tinha tudo por lei, mas na prática nada recebia. Não recebia pelo seguinte: como havia sucessão, você se vendesse os ativos de uma empresa para outra, da empresa falida, a pessoa que comprasse ia assumir todo o ônus, ninguém comprava. Então não resultava isso praticamente em dinheiro para se pagar os trabalhadores. O que fez a nova lei, a 11.101, disse o seguinte: olha, não tem mais esse direito de sucessão. É o caso da Varig, por exemplo, né? Mas quando eu vendo aqueles ativos, aparece dinheiro para pagar os trabalhadores. Então, o que é mais protetivo? Eu dizer na lei que é protetivo ou eu fazer de uma outra forma que resulte numa proteção compensatória? Então, eu posso, às vezes, reduzir direitos, sim, mas compensar de outra maneira. Não foi o que o legislador fez. Agora, a redução de direitos diminui o custo empresarial, mas não gera sequer um emprego. O que gera emprego é crescimento econômico. O Uruguai denunciou o Brasil agora recentemente no Mercosul porque a redução de direitos estaria provocando concorrência desleal com os demais países da região. O Banco Central Europeu chamou Grécia, Espanha e Portugal a se manifestarem sobre a redução lá imposta, que não gerou um emprego sequer naqueles países, gerou conflitos e acusações de concorrência desleal com os demais países da região. Quanto à legislação trabalhista, como entrave ao crescimento e ao emprego, chama atenção para o fato de que durante o período de 1998 a 2013, o Brasil cresceu e cresceu muito. Todos nós sabemos disso, nós tivemos aqui quase pleno emprego. Por pouco, não se chegou a esse pleno emprego desejado pela Constituição Federal. A legislação trabalhista, então, em vigor, não atrapalhou esse crescimento, muito menos atrapalhou a geração de empregos. Mas não foi a legislação trabalhista, porque não impediu o já mencionado crescimento e a geração de emprego, a responsável pelo desemprego. Não se justifica, portanto, a redução nominal de direitos. Poderia reduzir com contrapartida, mas não foi o que foi feito. E, consequentemente, concluo que a regulamentação sancionada não terá o impacto significativo na oferta de empregos que se espera. E por que eu digo isso? Porque o desemprego de agora é conjuntural. Ele decorre da crise econômica que não foi causada pela legislação trabalhista. A responsabilidade pelo desemprego, ela recai nos investimentos equivocados, estádios que nunca serão cotidianamente usados, obras beneficiando países estrangeiros, superfaturamento, corrupção, gastos públicos. Gastos públicos desordenados, violência urbana que afeta inclusive o turismo. Vencida a crise e retomado o crescimento,
com investimentos nacionais e estrangeiros no país, haverá empregos, como haveria mesmo se a legislação não tivesse sido reformada. Volto a dizer, é bom que se reforme. Em muita coisa a CLT estava ultrapassada, mas é preciso que se reforme de forma que agrade todos os atores sociais. Patrão e empregado, empregado e empregador, eles precisam ser parceiros. Você não pode transformar esses personagens em inimigos, porque vai corroer as empresas. Vai acontecer o contrário do que se espera. Com ou sem reformas, o que me preocupa é o que já me preocupava antes, é o desemprego estrutural e a informalidade crescente, que já existiam antes da crise, que eram responsáveis pelo Brasil não ter atingido, já naquela época, o pleno emprego e durante o período de crescimento econômico. Nós vivemos hoje numa sociedade pós-moderna, tecnologicamente revolucionada pela internet, automação e modernos meios de comunicação e transporte. No entanto, enquanto em 2005 Japão, Estados Unidos, Coreia do Sul e Inglaterra, que figuram no setor quaternário, exportaram em conhecimentos 3 vezes o que o Brasil exportou em soja e derivados, o Brasil exporta matéria-prima, mas não exporta tecnologia. O Brasil tem 207 milhões de habitantes, 13 milhões de analfabetos e a menor média em anos de estudo entre os países da América do Sul. Moradores de 8 capitais gastam em média 2 horas para ir e voltar do trabalho. Isso a gente vê até no Fantástico. E muitas vezes da escola. E é um dos campeões mundiais em acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. O déficit educacional, de saúde e de mobilidade urbana impactam as relações de trabalho, porque suprimem empreendimentos, causam despreparo para as ocupações disponíveis, exclusão do mercado de trabalho, precarização, informalidade e desemprego estrutural. E nenhuma legislação trabalhista é capaz de solucionar esse problema. Nenhuma legislação trabalhista é capaz de solucionar a evasão escolar no ensino médio. De cada 10 estudantes, um abandona, porque os pais dependem da mão de obra do adolescente para o sustento familiar. Educação prepara para o posto de trabalho, seja ele qual for. A sua falta desqualifica e afasta o trabalhador das oportunidades de emprego. Convênios incentivados com redução de tributos para as empresas e que possam proporcionar aos adolescentes carentes um ofício remunerado durante os anos, durante os estudos do ensino médio, me parece que são a solução. Paralelamente à aprendizagem ou a qualquer outra forma de inserção, é preciso que nós passemos a fazer isso como prioridade, como meta. Uma das principais causas de desemprego no Brasil é a rotatividade da mão de obra, que já existia antes da reforma e que é um problema estrutural. O Brasil é o país de maior rotatividade do mundo de emprego. Tempo médio de 2 anos de ocupação, com troca periódica por mão de obra mais barata. Ingresso hoje, no emprego. No ano seguinte ao meu ingresso, eu tenho um reajuste sindical. No ano seguinte, quando completa 2 anos, eu sou despedido, sou trocado por outro, sem reajuste sindical nenhum, zerinho. É o que se faz. E por isso que a média de emprego no Brasil é de 2 anos. Ou seja, o sujeito está empregado 2 anos num lugar, 2 anos em outro, 2 anos em outro, e a cada vez que ele sai, ele levanta o fundo de garantia. O fundo de garantia foi criado para a construção de casas populares, com cooperativas que existiam na época, e cadê as casas populares, porque não tem dinheiro para construir, aí cria outro programa, Minha Casa Minha Vida, Minha Prole, meu sei lá o quê, e vai por aí afora. O seguro-desemprego, por outro lado, ele sangra o FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, e os saques do FGTS inibem a formação de recursos, como disse, para investimentos sociais. A multa de 40%, não sejamos ingênuos, ela é repassada para os produtos e para os serviços. Já está no custo empresarial. Quando se contrata, já se pensa nisso. Os danosos efeitos econômicos e sociais decorrentes da falta de regulamentação da motivação para as despedidas inibem a concretização do direito de trabalho, do pleno emprego e abarrotam o judiciário com causas trabalhistas de trabalhadores que só reclamam depois que são despedidos.
surpreendentemente na contramão da história e do que prevê o artigo 7º, inciso 1 da Constituição, que manda o legislador editar uma lei complementar para motivar as dispensas sem justa causa ou arbitrárias, impondo limites a isso, a fim de acabar com esse estado de coisas a que nos referimos, que só causa transtornos sociais e econômicos. A nova lei que está agora, 13.467, autoriza o despedimento individual, plurimo ou coletivo sem sequer necessitar de autorização sindical ou norma coletiva. E para coibir as ações trabalhistas, em vez dos motivos que as ensejam, impõe ao trabalhador comprovação de miserabilidade ou honorários de sucumbência. O trabalhador, hoje em dia, se pedir aviso prévio, 13º e férias, ganhou aviso prévio, 13º e perde férias, ele paga honorários de advogado. Está na lei. Outro sim, até pouco tempo atrás, as micro e pequenas empresas detinham 27% do PIB, 52% dos empregos formais e 40% dos salários pagos. Hoje fala-se que geram mais de 70% dos empregos. E os direitos trabalhistas são os mesmos. O direito trabalhista, vigorante para a pequena empresa, é o mesmo direito trabalhista da multinacional. Tivemos há pouco tempo no Japão. Existe diferença entre o trabalhador que trabalha para a pequena empresa, o trabalhador que trabalha para a média, o trabalhador que trabalha para a grande empresa. O Japão não pode ser comparativamente tomado como exemplo em relação aos direitos trabalhistas que nós temos, mas é exemplo de tratamento diferenciado. A reforma não privilegia as micro e pequenas empresas nacionais. Não é verdade que essa legislação é para eles. Essa legislação é para a multinacional. Facilidade de homologação e não sei mais o quê, isso não é para pequeno empresário. Pequeno empresário dificilmente despede. Num país com desempregos estrutural e conjuntural, 14 milhões de desempregados, em vez da lei restringir a possibilidade de fazer horas extras suplementares a situações empresariais extraordinárias, incentiva a prestação. Hora extra virou complementação salarial habitual. Horário de trabalho estendido como coisa normal. Cada hora extra paga exclui a oportunidade de trabalho de outro trabalhador, que poderia fazer o mesmo serviço, ainda que em tempo parcial e com custo semelhante. Exemplifico com a hora extra em turno ininterrupto de revezamento. Diz a Constituição que é de 6 horas, porque ele está subordinado a condições absolutamente adversas. Vai num dia trabalhar de manhã, no outro de tarde, no outro de noite, no outro de madrugada. Numa semana de manhã, na outra semana de tarde. Quer dizer, como é que ele vai fazer uma faculdade? De que maneira? Não tem como. Como é que vai programar a vida? De que jeito? Aí o legislador diz, então você fica subordinado a 6 horas. Admite-se, no entanto, admite a jurisprudência, e aí o TST faz uma meia-culpa, que eu estou aqui representando, dizendo que pode fazer 2 horas extras. 6 horas de trabalho vezes 4 turnos, 24 horas. 8 horas de trabalho vezes 3 turnos, 24 horas. Então eu pego, a partir do momento em que eu permito fazer horas extras, eu suprimo todo um turno de trabalho e deixo milhares de trabalhadores no meio da rua. Esse é o dano que a hora extra causa. Iniciei afirmando que a reforma trabalhista não foi efetivamente discutida com a sociedade, com os trabalhadores e com os sindicatos. E que o Senado não cumpriu sua função, a sua missão como casa legislativa revisora. E concluí dizendo que, como resultado, ainda que as matérias contidas na reforma trabalhista devessem mesmo ser reguladas, que houve excesso, redução de direitos sem salvaguardas compensatórias e inconstitucionalidade. Vou, então, procurar demonstrar o afirmado com alguns exemplos. Artigo 790, parágrafo 3º e 4º da nova lei que vai entrar em vigor em novembro. Estabelecem a faculdade do juiz conceder benefícios da justiça gratuita a quem perceber salário igual ou inferior a 40% do limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social. O limite máximo gira em torno de R$ 5.500. Isso quer dizer que, então, 40% dá algo em torno de R$ 2.200. Valor igual ou inferior a essa quantia é, portanto, razoável para se verificar se ele deve ou não pagar custa, se ele deve ou não ser beneficiário da justiça gratuita.
Ok. O problema é que, conforme o parágrafo 4º, deverá comprovar a insuficiência de recursos para pagamento das custas. Vai comprovar como? Pela jurisprudência do TST, basta a afirmação com uma declaração de pobreza, assinada. E assinando, está aí a responsabilidade pelo que diz. Cabendo a parte contrária contestar. Agora o trabalhador tem que comprovar. Ele vai pedir o quê? Vai pedir ao juiz que faça uma inspeção judicial lá na casa dele para poder atestar a miserabilidade? Ou que determine a visita do oficial de justiça para fazer isso por ele? Ou então, juntada de contra-cheque. Ok, e se ele estiver desempregado, vai juntar o quê? E se não estiver mais recebendo o seguro-desemprego porque passou o tempo, vai juntar o quê? Declaração do vizinho? O artigo 791-A agora determina a incidência de honorários de sucumbência de 5% a 15% sobre o valor da liquidação da sentença, aquilo que vai receber, devidos ao advogado. Não é a parte contrária, é o advogado. Poderia ser a parte contrária para se ressarcir do que gastou com o advogado, como já foi um dia, aqui no direito brasileiro. Não, é devido ao advogado. Honorários devidos, mesmo no caso de sucumbência recíproca, vedada a compensação entre os honorários das partes. Quer dizer, em síntese, como o que eu disse, se for vencedor em aviso prévio, 13º e férias, mas perder as horas extras, vai pagar o honorário, porque restará parcialmente sucumbente. Pelo atual sistema, não paga, o que até me parece um erro, mas a sucumbência parcial para o vencedor da causa é um exagero. Então, veja só, a ideia do legislador pode ser boa, mas a partir do momento que não há discussão, não existe reflexão e a lei acaba exagerando e produzindo um resultado ruim como esse que nós estamos vendo agora. O artigo 793-D de dado determina a aplicação de multa a testemunha que alterar a verdade ou omitir fatos essenciais do julgamento da causa. Já existia a responsabilização da testemunha evidente, só que agora o próprio juiz de trabalho pode fazer. Se já era difícil conseguir testemunha, agora então vai ser uma missão complicada, porque inibe, lógico, né? A testemunha, sabendo que pode ser responsabilizada por alguma coisa que falar, ela não vai comparecer. Aí o juiz pega e manda intimar, né? Vai ser conduzido de bate-vara. E vai lá a testemunha tremendo de medo, porque agora pode isso se refletir no valor do que vai botar de comida na mesa. As empresas são destinadas a desempenhar o objeto social previsto pelos sócios que integram, inscrito no registro de comércio ou no registro civil de pessoa jurídica. As sociedades, associações, etc., existem para isso. Não é igual a pessoa natural que adquire personalidade com o nascimento. A personalidade é adquirida a partir do momento que registra os atos constitutivos no registro correspondente, dizendo, olha, o que eu vou fazer como empresa é isso. Muito bem. E a atividade, então, que empreende deve cumprir a sua função social, entre elas a desenvolver a atividade a que se comprometeram para adquirir a personalidade jurídica própria e assim gerar empreendimentos que beneficiem os sócios, a sociedade, empregos e tributos. Logo, não se justifica que uma empresa deixe de pessoalmente realizar a sua finalidade social, a sua razão de existir, para terceirizando contratar uma outra para desenvolver a atividade que é a sua razão existencial, e a própria lei incentive que no mesmo ambiente trabalhadores possam ter remunerações e tratamentos distintos para realizar o mesmo serviço por meio de várias empresas contratadas por quem deveria organizar e se responsabilizar diretamente pelo comando da atividade. Vamos pensar numa indústria de bolo. Eu preciso de um atendente para os pedidos, preciso de alguém para comprar e misturar a massa, preciso de alguém para confeitar o bolo, preciso antes de alguém para fazer o design do bolo e preciso entregar o bolo. Então, nós temos aí várias etapas. Segundo o TST, para a atividade de encomenda do bolo, isso não precisa, não está dentro da atividade fim, pode terceirizar. Para a atividade de entrega do bolo, também não está dentro da atividade fim, pode terceirizar. E em relação ao resto, não pode terceirizar porque corresponde àquilo que é a finalidade da empresa. A empresa existe para aquilo. É como se eu pensasse numa empresa de telefonia e imaginar, então, que ela agora está responsável apenas
pelo envio de dados. Como é que esses dados vão ser enviados? Pode terceirizar tudo. Aí eu penso nessa indústria do bolo, em que é possível agora, para aquelas outras tarefas a que eu me referi, ter empregados contratados, cada um por uma empresa diferente, trabalhando no mesmo ambiente de trabalho, cada um tendo uma remuneração diferente e um tratamento diferente dispensado. Isso vai ser o caos. Com toda a sinceridade, isso vai ser o caos. Isso vai ser algo, isso é um desastre. Que parece bonito, mas é um desastre. Isso é um desajuste social. Isso vai contra tudo aquilo que a Constituição quer. E para evitar essa inversão de valores, é que o TST restringia as terceirizações à atividade fim. Poderia o legislador ter alargado, como fez na Lei 13.429, a primeira que foi aprovada. Só que não ficou contente. Ele achou que aquilo era pouco. Aí pegou a 13.467 e disse, agora vamos terceirizar tudo. Que nem Tim Maia, agora pode tudo, vale tudo. Agora vale tudo, vale lei com artigo, lei com... Por outro lado, inibe a atuação da Justiça do Trabalho para rever acordos e convenções coletivas, fazendo com que, excluídas as exceções previstas em lei, a negociação coletiva prevaleça mesmo sem contrapartidas ou vantagens. Substitui a lei sem que se dê qualquer tipo de compensação. O STF não quis isso. O STF já se manifestou sobre esse assunto, já disse que tem que ter uma vantagem compensatória, mas o legislador agora insiste e coloca na lei que não precisa nem isso. Nem na arbitragem do direito civil, o legislador da justiça comum foi tão ousado. Nem lá foi tão ousado a fazer esse tipo de coisa. E aí vem, dentre as pérolas, né? Lactante, gestante, eu não sei que prole que se espera para o futuro. Gestante e lactante no trabalho insalubre. Mas os artigos 233A a G regulam o dano extrapatrimonial. Realmente, nas relações de trabalho, a gente pode pensar em duas espécies de direitos. Nós podemos pensar nos direitos econômicos e nos direitos extrapatrimoniais. Os econômicos são destinados a remunerar o trabalho prestado ou a cessação do contrato. Exemplos: direitos econômicos, salário, adicionais, diferença de desvio de função de equiparação salarial, FGTS, indenização compensatória de 40%. Os extrapatrimoniais, eles já não têm representação econômica imediata. Entre eles estão os direitos da personalidade, que abrangem aqueles inerentes à condição humana, a exemplo da vida, da saúde, integridade física, honra, imagem, enfim, a condição de pessoa. Os direitos de natureza econômica, quando violados, eles geram uma reparação. Bati no teu para-choque, quanto é para consertar? Né? Não paguei teu salário, quanto é para resolver esse problema? Quanto aos direitos extrapatrimoniais, quando ofendidos, são suscetíveis de gerar responsabilidade pelos danos morais decorrentes. Tal pode ocorrer tanto em sede individual, né, relação empregado-empregador, como em sede coletiva, relação daquele empregador com os empregados da empresa. E aí pode atuar sindicato, Ministério Público, etc. Em relação aos direitos extrapatrimoniais, a indenização tem economicidade apenas indireta, como medida compensatória, como lenitivo. Não é reparatório, não dá para consertar a honra ofendida, né? Como ocorre com os direitos econômicos violados. É praxe imaginar que somente a ofensa a direitos extrapatrimoniais gerem danos morais. Isso é um ledo engano. O salário é um direito econômico, mas o inadimplemento do salário diante de sua função social como medida de subsistência coloca o trabalhador numa situação tão aflitiva perante si mesmo, a família e a sociedade, que é suscetível de gerar dano moral reflexo. A falta de pagamento do salário pode gerar dano moral. Gente, perda de mala gera dano moral. Aí alguém vai se assustar com a falta de pagamento do salário gerar dano moral?
De igual sorte, no plano coletivo, o descumprimento de direitos trabalhistas de natureza econômica também gera danos morais à coletividade, a exemplo das condenações nas ações civis públicas. Enfim, a ofensa a direitos extrapatrimoniais, ao seu turno, ao contrário, também pode gerar danos patrimoniais reflexos, como acontece no acidente de trabalho. A perda de um membro, além do dano estético refletido no defeito físico aparente e do dano moral decorrente dos complexos e limitações que o sujeito vai carregar para a vida inteira, gera a reparação de danos patrimoniais e morais, ressarcimento das despesas médicas e hospitalares, indenização ou pensão vitalícia decorrente da perda parcial total da capacidade laborativa. Por tais razões, então, deve-se definir dano moral como ofensas aos direitos da personalidade e a outros direitos extrapatrimoniais violados direto ou de forma reflexa. Por que eu falei isso? O legislador, ao introduzir na CLT agora, por meio da nova lei, o artigo 223b dispôs que, abro aspas, causa dano de natureza extrapatrimonial a ação ou omissão que ofenda a esfera moral ou existencial da pessoa física ou jurídica, as quais são as titulares exclusivas do direito à reparação. Fecho aspas. O dispositivo disse, portanto, menos do que deveria. Deve ser interpretado de forma extensiva, no sentido de que o dano causado à esfera moral ou existencial da pessoa física ou jurídica pode ser reflexo, decorrente da violação a direito patrimonial, a exemplo da falta de pagamento do salário nas relações individuais e do descumprimento de direitos trabalhistas no plano coletivo. Como decorrência, além da ofensa moral ou existencial da pessoa física, a ofensa à integridade física que implica em dano estético também é suscetível de causar dano extrapatrimonial. O que é isso? Falta de discussão. Se tivesse sido discutido adequadamente, em tempo adequado, seria percebido o problema. O artigo 223C, aqui é a pérola. O legislador, em rol taxativo, ou aparentemente taxativo, elenca como bens jurídicos tutelados da pessoa física. Já está errado, devia falar em pessoa natural, né? Pessoa física a gente usa para as relações tributárias, né? Devia ser pessoa natural. Elenca como bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa física a honra, a imagem, a intimidade, a liberdade de ação, a autoestima, a sexualidade, a saúde, o lazer, a integridade física. Diz assim, esses são os bens inerentes, extrapatrimoniais da pessoa física. Gente, cadê a vida? A vida não é mais bem extrapatrimonial? Cadê a saúde? Está aqui, né? Mas está faltando vida, olha só. Eu anotei aqui o que está faltando. Vida, está faltando. Vida privada, que não é a mesma coisa que intimidade. Não discriminação. As liberdades artísticas de expressão, comunicação e opinião. As liberdades de consciência, crença. Agora o empregado vai ser obrigado a conviver quando ele tem outra crença, com uma cruz atrás dele no trabalho. Ideológicas, filosóficas e políticas, as liberdades de reunião, de associação, a liberdade de ir e vir. Ele pode ser mantido agora em cárcere privado, então, porque não está lá como bem extrapatrimonial. Confidencialidade das mensagens e outros meios de comunicação pessoal, acesso à informação. O que ele é obrigado ou não a informar o empregador? Não é possível imaginar, porque fere a lógica e a Constituição, que somente os bens elencados no dispositivo sejam passíveis de reparação, ou que o trabalho escravo esteja fora da norma. No artigo 223, já me encaminhando para o final, G, o legislador determina que o juízo, ao apreciar o pedido, considerará a natureza do bem jurídico, intensidade de sofrimento da humilhação, possibilidade de superação, e vai por aí afora. Eu considero acertados esses parâmetros, já os defendi em livro. Parece até que foi tirado de lá. O pessoal aqui conhece. Norteadores da apreciação do fato lesivo, sua gravidade, as causas e condições em que ocorreu, bem como seu reflexo na pessoa do ofendido, as repercussões. E acho até
que a sentença que não considera esses parâmetros é uma sentença vazia. Porque você, como advogado, na hora da fixação da indenização, coloca, não, fixo em 20 mil com base na proporcionalidade e na razoabilidade. Como é que você, advogado, vai discutir se esse valor, se você, advogado do autor, vai discutir se esse valor é pequeno ou se você, advogado do réu, vai discutir se esse valor é alto demais? E como é que o juiz, o desembargador, no tribunal, vai verificar se esse valor é um valor justo ou não, se os critérios não estão ali declarados? Então, isso ofende, no meu entender, a falta de declaração, o artigo 93(9) da Constituição. Tem que ser motivado, acho que a lei nesse particular é muito boa. Mas aí, no rol dos critérios indenizatórios, e isso eu não coloquei no meu livro, acrescentou o perdão tácito ou expresso e a situação social e econômica das partes envolvidas. Aí vem o exagero, a que eu me referi várias vezes. É evidente que o perdão tácito ou expresso tem aplicação limitada. Perdoar o empregador por ter causado ao trabalhador uma incapacidade permanente, tirou uma perna por culpa do trabalho, ou queimaduras deformadoras, não elide nem minimiza o dano moral e seus efeitos. E sim, por exemplo, aí sim, o esforço efetivo para minimizar a ofensa. Pagou o tratamento, procurou os melhores médicos, isso sim, pode minimizar. Agora, o perdão, isso parece coisa de religioso, de coisa religiosa, não sei de onde tiraram um troço desse. Perdão tácito ou expresso, quer dizer, se o sujeito perdoa, perdoo você por ter tirado a minha perna. Isso diminui a indenização? O cara vai ficar incapacitado, jogador de futebol, pronto. Aí, o que adianta o perdão? Quanto à situação econômica, deveria ter ficado restrito ao empregador como elemento meramente pedagógico. Quantia módica não é capaz realmente de sensibilizar o empregador de uma grande empresa, um capital social muito grande, para mudar os métodos organizacionais. Então, às vezes, é preferível continuar xingando, porque vai pagar 5 mil de indenização, do que preparar a empresa para que isso não aconteça mais. Então, às vezes, tem que ser uma quantia que realmente, de acordo com o capital social, ela seja uma quantia equilibrada, a que aquilo tenha realmente um conteúdo pedagógico. Agora, eu pegar e partir do salário contratual, quer dizer, caem 2 trabalhadores de um andaime, lá do 20º andar, né? E se estoporam todo ou morrem, certamente vai morrer. Um é engenheiro e ganha 20 mil. E o outro é pedreiro e ganha 5. Eu vou usar o salário contratual como base de referência para pagamento do dano moral? Quer dizer, o pobre do pedreiro vai ganhar uma titica, desculpa falar dessa maneira, por dano. E o engenheiro vai ganhar um caminhão de dinheiro. O dano é o mesmo. O evento é o mesmo. O problema é o mesmo. Não contente, apresenta um rol lá extenso de leve, levíssimo, grave, gravíssimo, e vai por aí afora, e completa com um limite máximo em salário contratual, errando novamente. Porque o limite máximo também vai considerar quanto é que o sujeito ganha, da mesma forma. Então, quanto o trabalhador ganha, a situação econômica dele não é critério. Critério é a situação econômica do empregador, para saber se esse empregador, de acordo com o porte que ele tem, se aquela quantia fixada, ela vai servir ou não para inibir novas investidas. Então, isso é problema de exagero legislativo. Chegou-se onde não queria, ou chegou-se onde queria, mas que teria sido extirpado se por acaso esse projeto tivesse tido tramitação adequada no Congresso. Enfim, penso que a reforma trabalhista, apesar de introduzir a regulação de novas formas de trabalho, não vai surtir os efeitos desejados quanto ao objetivo de gerar mais emprego. Gerar mais emprego, quem vai fazer é o crescimento econômico. São os investimentos certos, adequados.
E, embora tenha buscado regular os danos extrapatrimoniais e a indenização por danos morais, fê-lo de forma inadequada e incompleta, e no restante, no tocante aos demais artigos que eu aqui pensei, para não cansá-los, porque eu ficaria aqui 3 dias falando sobre esse assunto, me parece que houve falta de discussão, exagero, inconstitucionalidades, inadequações que precisam ser corrigidas. E repito o que eu já disse em outra ocasião. O negócio que foi colocado nas mãos do presidente da República, através de uma salvadora medida provisória. Vai depender dessa medida provisória nós aplaudirmos o presidente ou vaiarmos. Se ela não corrigir os defeitos que estão sendo apontados por toda a comunidade jurídica, não apenas por mim, eu acho que ele vai ser vaiado. Mas ele tem todas as chances de ser aplaudido, se por acaso esses defeitos forem corrigidos. Eu estou absolutamente sensibilizado, sem palavras. Acho que eu passei, inclusive, direto ao tema, sem maiores considerações, porque eu sou chorão. Sei que eu ia ficar emocionado, eu não ia conseguir prosseguir. Professor Paulo Alonso, me desculpa se eu falei pouco, mas eu não teria como falar mais, porque se eu fosse falar, eu iria chorar. Eu estou profundamente honrado, altamente sensibilizado, não apenas com a acolhida que eu tive das Faculdades Integradas Hélio Alonso, da qual eu agora honrosamente sou professor visitante, como também pela placa em minha homenagem, como pela presença de todos que aqui estão. E eu, mais uma vez, peço perdão se fui curto na minha mensagem, mas eu procurei fazer uma mensagem técnica a fim de não chorar. Muito obrigado. Pois é. Eu tenho que encerrar, mas eu não poderia encerrar sem fazer algumas considerações. Primeiro, registrar a presença da jornalista Cláudia Cataldi, do advogado Diogo Campos Medina Maia e de outras personalidades que estão aqui e que honram a nossa instituição nesta noite, que certamente ficará registrada em nossas mentes e nos nossos corações. A palestra do ministro Alexandre Belmonte é uma palestra lúcida, brilhante, inteligente, que demonstra não somente a sua capacidade individual, mas mostra com clareza de que forma foi feita a reforma trabalhista brasileira e da forma como ela não deveria ter sido feita. Na realidade, os pontos apontados pelo ministro Belmonte preocupam toda a sociedade brasileira, na medida em que a instabilidade que vivemos é tão profunda e tão grande que nós não sabemos o que viveremos no dia de amanhã. E se a reforma trabalhista do Brasil ela foi tão mal pensada e refletida, imaginamos, portanto, que a reforma política e a reforma da Previdência tomarão o mesmo caminho equivocado. Vivemos num país realmente lamentável. Vivemos num parlamento tiririca, onde os grandes aventureiros são deputados federais, estaduais ou senadores da República. Comentava com o nosso senador Bernardo Cabral há pouco a vergonha dos nossos relatores no Congresso Nacional. A falta de conhecimento de oratória
e de profundidade em seus discursos, em suas razões e nas suas contra-razões. Vivemos num país que não respeita a educação em nenhum nível. Para terem uma ideia, apenas 19% dos estudantes de 19 a 24 anos no Brasil estão matriculados no ensino superior. No Chile, 40%, na Argentina, 37%, e no pobre Paraguai, 29%. A insegurança pública, ela está por todos os bairros da cidade, por todo o Brasil. E o Rio de Janeiro se aprofundou no caos total. Governador preso, secretários presos, ex-governador também preso, a domicílio, depois solto, tem tornozeleira, não tem tornozeleira, compra-se 40 milhões de joias, recebe 300 milhões de propina, casa em Angra de 8 milhões de reais. A que ponto nós chegamos? Qual é a mensagem que nós podemos passar para os nossos alunos de qualquer um dos nossos cursos? É de otimismo e de esperança, certamente. Mas é difícil a gente passar otimismo e esperança vivendo num mundo de trevas, no mundo negro, em que a gente olha para o lado, olha para o outro e não sabe o que fazer. A saúde, os hospitais estão fechados, leitos e equipamentos foram comprados e custaram milhões de dólares e nunca foram utilizados. Os remédios estão apodrecendo pelos corredores e as macas não são usadas. Nós estamos prestes a uma nova eleição. 2018 se avizinha. E nós temos de pensar muito sobre que futuro nós queremos para essa nação. E eu não vejo com, sinceramente, otimismo o caminho de 2018. Quando verificamos no próprio Supremo Tribunal Federal a discordância dos nossos ministros que vêm a público, um acusando o outro na Corte Suprema da República, nós perguntamos, mas que ministros são esses que ocupam as 11 cadeiras? Claro que não são todos, mas 2, 3 em especial, que estão na mídia. Quando vemos o ministro do Supremo denigrir a imagem do desembargador federal do Rio de Janeiro, que ponto? Onde é que nós estamos? Que Brasil é esse? O Cazuza já lhe dizia, que Brasil é esse? Nós precisamos fazer uma revolução no Brasil. Uma revolução para mudarmos os nossos parlamentares, da Câmara dos Vereadores aos governadores do Estado, ao presidente da República. Não adianta o atual presidente sofrer um impeachment, como sofreu a antecessora. Nós precisamos mudar a mentalidade do povo brasileiro, porque se nós não mudarmos a mentalidade do povo brasileiro, nós não teremos o Brasil do futuro, o Brasil de amanhã, nem continuaremos tendo uma Constituição que, quando constituída e relatada por Sua Excelência, o senador Bernardo Cabral, Ulisses Guimarães, do alto da sua criatividade, inteligência, brilhantismo e lucidez, declarou de pé, num Congresso Nacional solene, a Constituição cidadã que nós estamos integrando ao Brasil no dia 5 de outubro de 1988. Essa Constituição ela vem sendo rasgada pelo desrespeito aos seus parágrafos, aos seus artigos, a tudo aquilo que aquela Constituinte, durante tanto tempo, pensou na construção de um Brasil mais justo, democrático, mais humano, e tendo em vista sempre os anseios da nossa população. Vivemos num Brasil triste. Eu tenho feito artigos bombásticos sobre a situação política brasileira. E me desespera saber que vivo num Brasil e que sinto vergonha, nesse momento, de ser brasileiro, e eu que sou um cara patriota. Sinto vergonha porque as escolas, 94 escolas foram fechadas, 96 policiais foram mortos nos últimos meses no Rio de Janeiro. O secretário de Segurança vai dar declarações totalmente idiotizadas. O governador do Estado não dá declaração, porque não quer. O prefeito proíbe baile de carnaval por causa de questões religiosas. O que é isso? Que país é esse que nós estamos vivendo? Então, eu acredito que com a vinda do ministro Belmonte e a lucidez com que
ele tratou da reforma trabalhista brasileira, pelo menos nós estaremos vivendo hoje, nesta noite, o Brasil que nós queremos, a partir da inteligência de um ministro absolutamente lúcido e que, do alto da sua competência, ele nos traz os danos com que essa legislação foi criada. Essa legislação que foi criada em 3 dias. 3 meses e 3 dias. Imaginem, reformar a legislação trabalhista em 3 meses, em 3 dias. São 93 dias. Para uma coisa que é para a vida de todos os trabalhadores brasileiros e, como falamos, 14 milhões nesse momento desempregados. Esse é o Brasil que nós não queremos manter. E essa manutenção, a mudança desse status quo, só depende de nós, da nossa vontade em fazer esse Brasil mudar. E é somente a partir da democracia, do voto nas urnas, é que nós podemos reverter esse quadro. E, por essa razão, se eu posso aconselhar alguma coisa neste dia memorável, eu aconselho, verifiquem quem são as pessoas que vocês votarão no ano que vem. Porque o futuro do Brasil não depende desses políticos trambiqueiros, desonestos, mau caráteres, corruptos, propineiros que estão aí. Mas o futuro do Brasil depende das ações individuais e coletivas de todos nós. Alexandre Belmonte, você sabe, com Cristina, que vocês são pessoas realmente queridas, muito queridas. E se você disse que se sente honrado de estar aqui, eu quero dizer a você, meu amigo, que a honra é muito mais nossa em recebê-los aqui, em receber você aqui. É a honra de ver o Pedro Capanema e Daniel, filhos de vocês, sentados nessa plateia, observando o pai, com entusiasmo e orgulho, porque é exemplo. E você não é exemplo para ele, para eles apenas. Você é exemplo para todos nós, porque você construiu uma carreira na advocacia acadêmica e na magistratura exemplar, e que honra a todos nós e a nós, eu e Cláudia, especialmente por termos a convivência com vocês. Está encerrada esta solenidade, eu agradeço a presença de todos e parabenizo a você, Alexandre, pelo fato de ter vindo aqui. E lembre-se, agora você é professor visitante. Quando eu chamar, você tem que comparecer. Está encerrada a sessão e muito obrigado.